Graça e paz, amados do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. 3 de junho, mais um dia dessa quarentena, mas crendo que o Senhor está conosco, nos ajudando, nos guardando, nos livrando de todo o mal, tendo em vista que esse mês de maio foi um mês dedicado também, mais especialmente às famílias, onde nós podemos aprender mais e também ganharmos os nossos familiares para o Senhor, orarmos por elas, pela nossa família. E nós estamos felizes porque nesse final de semana foi uma conferência abençoada, a conferência Jesus Transforma Minha Família. Foi uma bênção, uma bênção. Então nós glorificamos ao Senhor. E agora nós vamos continuar nesse mês de junho louvando ao Senhor, crendo que o mais rápido possível nós vamos nos reunir nos templos para adorarmos ao Senhor em convivência, em harmonia com os nossos irmãos, aprendermos com cada um e cremos nisso, em nome de Jesus. E continuando a orar por aqueles que estão precisando de oração, aqueles que estão precisando de uma cura, de uma restauração, em nome de Jesus, tá certo? E vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Salmo, no livro de Salmos, no capítulo 100. É um salmo bastante conhecido, que nós vamos louvar o nome do Senhor. Amém? Salmo 100, abra aí a sua Bíblia. Amém? Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus, Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus átrios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Amém? Nós louvamos ao Senhor. Todos os salmos são hinos, são cânticos ao Senhor. E no Salmo 100 não é diferente. O salmista, ele diz para nós cantarmos ao Senhor, todos os moradores da terra, adorarmos ao Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Eles adoravam ao Senhor e iam até Jerusalém para cantarem ao Senhor, para adorarem, para entregarem suas ofertas e de sacrifício. E eles vinham até Jerusalém e vinham até o templo. Sendo que tem a maioria dos salmos, eles são também, alguns são salmos, em algumas Bíblias tem salmos de peregrinação, salmos de degraus. Esses hinos querem dizer o seguinte, que quando estavam indo a Jerusalém, até a presença do Senhor, eles já iam louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. E quando chegavam em Jerusalém, quando chegavam no templo, nos degraus, eles também iam louvando ao Senhor, cantando ao Senhor. Então, nosso louvor ao Senhor deve ser maravilhoso, nosso louvor ao Senhor deve ser com toda a nossa força. E nós devemos já vir de casa. Hoje nós não precisamos ir até Jerusalém para adorarmos. Nós podemos adorar na nossa casa, nós podemos adorar o Senhor em qualquer lugar. E no templo também, onde nós nos reunimos ao Senhor. E venham adorando, adorem ao Senhor na sua casa e nós vamos adorar agora, em nome de Jesus. Mas antes, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós amamos a Ti, nós Te adoramos, Te agradecemos por mais um dia na Tua santa presença. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos restaurado, o Senhor tem nos guardado. Ó Deus, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. E Pai, nessa noite também nós vamos adorar o Senhor junto com os nossos irmãos que estão nas suas casas, estão trabalhando, ou no celular, ou no notebook, ou no tablet. Pai, ó Deus, essa é o modo que nós estamos adorando ao Senhor, onde nós podemos, e pois nós não podemos nos reunir ainda nos templos. Mas, Pai, em nome de Jesus, aonde, ó Pai, esse som ou esse vídeo alcançar, ó Deus, que haja cura do Senhor, que haja libertação do Senhor,
que haja restauração, que haja libertação de pesadelos. Ó Deus, pessoas, ó Deus, que o inimigo tem colocado pesadelos, ó Deus, durante o sono. Em nome de Jesus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, que haja paz, que, ó Deus, que as pessoas venham dormir bem nessa noite, venham dormir bem durante esse mês, em nome de Jesus, para a tua honra e tua glória, Pai. Em nome de Jesus, todos os demônios de perturbação, ó Deus, também de doenças, ó Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E recebam também a paz, recebam a bênção do Senhor nessa noite. É assim que nós oramos a Ti, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos louvar o Senhor, vamos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. No meio de toda essa tribulação, sabemos que temos um Deus que cuida de nós. E nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. Então, vamos começar hoje com o louvor agradecendo. Amém? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que eu respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Temos tantos motivos, para agradecer a Deus pelo que nós estamos passando, mas Ele está conosco, então nós devemos agradecer pela vida, devemos agradecer pelo alimento ali em nossa mesa todos os dias. Então, meu querido Deus, muito obrigado, Pai. E vamos continuar nesse momento declarando que Ele é o início, Ele é o fim, Ele é o meio, Ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos e a gente precisa se entregar a Ele, tudo Ele fará. Amém? Não há outro como Tu, soberano e fiel.
soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, Deus, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Temos um Deus tão grande, tão bondoso, que mesmo antes de tudo, mesmo antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia. Mesmo antes do nosso respirar, Ele já nos conhecia. No início de tudo, Ele criou o céu, criou a terra. Mas faltava algo, e esse algo éramos nós. Deus nos criou com tanto carinho, com tanto amor. E sabemos que Ele continua conosco, continua cuidando de nós, como a menina dos olhos dele. Então, nós cremos, Deus querido, que todos os dias, em todas as circunstâncias, Pai, o Senhor está conosco, Senhor. E sabemos também, cremos, Senhor, cremos em Ti, Senhor, e sabemos que no final de tudo, Senhor, o Senhor estará conosco também. Não devemos nos desesperar, e sim confiar em Ti, Pai. E cremos, Senhor, que logo, logo as portas vão se abrir, as igrejas vão poder receber a todos aqueles que estão sentindo falta de encontrar os irmãos, de ter a comunhão uns com os outros. Nós cremos, Deus querido, que tudo voltará ao normal. Embora demore um pouco, Senhor, mas nós cremos que o Senhor
está conosco, Senhor. Que a Tua presença é conosco, Pai. Então te pedimos, Deus querido, abençoa, Senhor, as nossas famílias, Pai. Abençoa, Deus, nossa vida, Pai. Abençoa o nosso lar, Deus. Abençoa, Senhor, a nossa mesa, Pai querido. Abençoa nossos entes queridos, Pai. Abençoa também, Pai, aqueles que estão doentes, Deus querido. Esteja, Senhor, com eles, Pai. Abençoando, Senhor, livrando, Senhor. Esteja, Senhor, abrindo portas, Deus, para aqueles que necessitam, Senhor, fazer exame, Senhor, para aqueles que necessitam, Senhor, uma consulta de remédios e não conseguem, Pai querido. Esteja, Senhor, abrindo portas, Senhor. Esteja, Senhor, mostrando, Senhor, o caminho que nós devemos seguir, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, na noite deste dia, Pai, porque o Senhor é o Alfa, é o Ômega, Senhor. Nós temos que crer, Senhor, nisso. Tu és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Declare: és o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, Tu és Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus. Como é bom nós estarmos louvando ao Senhor, adorando ao Senhor, ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É muito bom estar na presença do Senhor. E nós estamos aqui para continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Você que está aqui conosco, adorando ao Senhor, então você pode também aí na sua casa, você pode adorar o Senhor. Eu creio que esse período que nós estamos passando, e também tem vários outros pastores também que estão também orando e também falando do Senhor. Cremos que estamos passando por um período de peneira mesmo, onde nós, aqueles que são cristãos verdadeiros, autênticos, estão sendo mais cristãos ainda. E aqueles que estavam vindo só para marcar presença na casa do Senhor, estão sofrendo com isso, porque estão sentindo aquela saudade, mas só de estar aqui, marcando presença, passando ponto. Mas aqueles que estão na presença do Senhor, que glorificam o Senhor, que cultuam o Senhor, não só aqui, lógico que todos também estão com saudades também de estar se relacionando, cultuando o Senhor. Mas aqueles que são cristãos, eles adoram ao Senhor em espírito e em verdade, eles adoram em qualquer lugar. E eu creio que isso Deus tem falado ao seu coração, que não reuniões em templos, mas é Deus que está falando profundamente a tua vida. Estudos têm sido feitos e uma pesquisa que foi colocada, que a cada 3 brasileiros, que quer voltar, depois que terminar essa pandemia, desses 3, a cada 3, está na casa do Senhor, quer seja evangélico, quer seja católico, queremos Deus. Então,
que nós, quando forem abertas as portas, que algumas cidades já estão cultuando ao Senhor, que venhamos realmente, não só ficar nos bancos, mas realmente venhamos buscar mais ainda do Senhor e transformar vidas, aquelas que estão, os nossos vizinhos, os donos de padarias, onde você vai comprar pão, onde você vai no mercadinho, ou você vai no hipermercado, mas você ali fala do amor de Jesus. Fale do amor de Jesus. Mensagem de arrependimento, mensagem de compaixão, mensagem de vida. Isso Jesus tem que fazer morada no seu coração. Então abra o seu coração para que você venha entender isso. Aqueles que ainda não estão entendendo, mas eu creio que Deus tem falado profundamente ao teu coração durante esses dias. Amém? Em nome de Jesus. Amados, nós vamos continuar cultuando ao Senhor, e nós vamos... Muito obrigado. Vocês sabem que o culto é ao vivo, então não se preocupem. Obrigado, irmão Meire. Nós estamos aqui para louvar o Senhor e vamos continuar falando da palavra do Senhor. Nós estamos todas as quartas-feiras, nós estamos falando sobre mordomia cristã. Os cultos estão gravados no nosso canal do YouTube, Terceira Igreja Batista em Santana, AP. Então aqui no Amapá nós estamos no nosso canal, então tem lá, desde quando começamos a quarentena, então nós estamos ali pregando, está lá gravado, então tem toda uma sequência, e aí eu não vou revisar muito, porque aí você pode ir lá no nosso canal e você vê lá os vídeos dos cultos, tá certo? Das mensagens, e nós estamos falando sobre mordomia cristã. E você da nossa igreja, você que não está vindo, que não está vendo, então você vá lá no canal e procure se atualizar, porque quando nós voltarmos, nós vamos continuar dando sequência a esses estudos que têm nos abençoado, e também eu creio que tem lhe abençoado também com a palavra do Senhor, e vendo que nós realmente precisamos cuidar das coisas que Deus nos dá. E Deus tem falado aos nossos corações sobre isso. Falamos sobre mordomia, e não é, como eu falei, a mordomia não é aquela de regalias, como nós entendemos, mas é de cuidarmos das coisas que Deus nos dá, como tem aqueles mordomos de grandes mansões que cuidam de tudo o que não é dele, mas sim a da pessoa que comanda aquela casa, da que manda naquela casa, e nós cuidamos daquilo que é do Senhor. Deus criou, é Deus que manda, é Deus que cuida, é Deus que restaura, é Ele que cuida, criou todas as coisas, criou a minha vida e criou a sua também, para louvor e glória do nome do Senhor. E essa mordomia cristã, estamos dividindo em alguns pontos, e falamos sobre mordomia do tempo, onde nós temos que cuidar do nosso tempo que Deus nos dá minutos, nos dá horas, segundos, e nós temos que tirar um tempo para o Senhor. Então, falamos sobre isso, então nós vamos continuar falando sobre mordomia do templo. Nós estamos falando sobre mordomia do templo, não é o templo físico, mas sim o nosso corpo, pois o Senhor Jesus disse que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que preservar o nosso corpo, porque o Senhor nos deu para que venha, quando Ele vir habitar no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, venhamos estar bem, venhamos estar tranquilos, com a casa limpa. Imagine você na sua casa, nessa quarentena, você deixou de limpar a sua casa? Eu creio que não. Então você deixa a sua casa sempre limpa. E o Senhor nosso Deus, Ele quer habitar na nossa vida.
E será que nós estamos cuidando do templo e morada do Espírito Santo, que é o nosso corpo? Nosso corpo está limpo com relação à alma, com relação a espírito. O Espírito do Senhor vai habitar nesse corpo. E ele, como é que ele está? Você tem cuidado dele? Está limpo diante do Senhor? Eu creio que Deus tem falado a tua vida nesses dias, nessas quartas-feiras, onde nós temos aprendido da palavra do Senhor. E nós vamos continuar falando. Nós falamos sobre os nossos sentidos, falamos sobre os nossos olhos, que os nossos olhos refletem o Senhor, refletem a luz. Então nós temos que ter olhos espirituais, nós não podemos ter olhos de zombadores, nós não podemos ter olhos invejosos, e principalmente isso, nos nossos dias, as pessoas têm tido uma inveja horrível. Ele não quer nem igual ao que o outro quer, mas sim tomar o que é dos outros. Isso o inimigo tem colocado horrivelmente nos nossos olhos. E as pessoas hoje querem, tem inveja de casamentos. As pessoas, você tem um marido perfeito, você tem um marido abençoado, esse marido é bênção. E é isso ele já está de olho, ela já está de olho no seu marido, ou ele já está de olho na sua esposa. Não, olha, sua esposa é bênção, ela é bonita, ela é bênção do Senhor, ela serve ao Senhor, ela cuida dos seus filhos. Muito bom, bênção, mas deixa que já está olhando para a sua esposa, ou também está olhando para a sua casa, olhares invejosos. Nós temos vivido em tempos assim, nós temos que cuidar disso. Nossos olhos são para o Senhor. Para onde você tem olhado? Seus olhos têm que ser olhos espirituais. Você tem que ver as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Cuidado. Não olhe só o exterior, olhe o interior também. Peça ao Senhor, que o Senhor vai te mostrar. Não para que você venha se orgulhar disso, não. Mas que você venha. Às vezes as pessoas precisam ser cuidadas, as pessoas precisam ser tratadas. E Deus pode estar falando isso com você nessa noite. E hoje nós vamos falar, irmãos, do nosso corpo e dos nossos sentidos com relação à mordomia do templo. Nós vamos falar sobre o paladar e os alimentos. Sim. Os nossos apetites devem ser utilizados para glorificar a Deus. Olha, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo você deve fazer para a glória de Deus, inclusive você comendo e bebendo. Às vezes entendemos beber só com relação a bebidas alcoólicas, mas temos, quer comais ou bebeis, sucos, comidas, então tem tantas coisas. E é isso que nós vamos falar aqui um pouco sobre isso nessa noite. Até a alimentação, irmãos, pode ser um canal que glorifica ou profana o nome de Deus no nosso corpo. A alimentação é algo espiritual. É preciso aperceber-se de sua importância para o corpo. O pecado de Adão se deu pelo quê? Pela comida, irmãos. Pois é, lembram disso? Ele desobedeceu o quê? Comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ele comeu a fruta desse conhecimento e ele comeu. Ele tinha todas as árvores do jardim do Éden, inclusive
a árvore da vida. Aquilo que quando você come, é aquilo que nós iremos participar lá no céu. Nós vamos comer dessa árvore também. E aí Adão foi, desobedeceu comendo. E olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, não foi maçã. Pode ter sido uma outra fruta, uma manga, uma carambola, ou um genipapo, não sei. Mas, ou um cupuaçu, ou não sei, mas foi uma fruta. Muitos dizem aí, não, que foi uma maçã. Por favor, se essas pessoas falarem que foi uma maçã, não tem respaldo bíblico. Na Bíblia está lá, em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, está lá que Adão comeu, mas ele comeu a árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Foi isso que ele comeu, mas não está dizendo qual o tipo de fruta. E quando Adão comeu esse fruto, quando Deus o havia proibido de comer, a obediência de Cristo se deu pelo fato de ter obedecido sem comer. Lá em Mateus, quando na tentação, lembram? Jesus passou 40 dias, 40 noites, ele jejuou, ele não comeu. Provavelmente, ele pode ter feito o jejum só da comida, mas porque ele teve fome, ele não teve sede. Se ele tivesse, provavelmente, porque ele era 100% homem, 100% Deus, então provavelmente ele deve ter feito jejum de comida. Ele estava provavelmente comendo água, tomando água. Então ele teve fome, assim quando ele saiu do deserto. Então ele viu uma pedra e aí Satanás estava sempre ao seu redor e aí ele teve uma tentação de comida do seu corpo. Ele, olha, transforma essa pedra em pão. E aí Jesus foi e disse, nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. É um texto lá de Deuteronômio. Jesus, ele falou, ele respondeu com a palavra. As tentações, quando vêm, nós temos que responder com a palavra, irmãos. E foi na tentação de comida. Então, enquanto Adão desobedeceu, e mesmo ele está sem fome, Cristo veio e obedeceu sem comer. Olha que bênção. No mesmo ponto onde Adão comeu, Jesus não comeu. E mesmo Jesus tendo fome, mas mesmo assim ele não comeu. E Adão, mesmo sem isso, Jesus estando com fome, mas ele não cedeu. E Adão, sem ter fome, mesmo assim, Eva foi, diz o texto que Eva foi, comeu e deu do fruto para Adão, e Adão comeu. Isso simbolizando que Adão também estava do lado, ele viu tudo, ele ficou inerte, ele ficou parado. Ele poderia ter dito, não, Eva, peraí, não. Mas ele ficou calado. Porque se o texto falasse que Adão não estivesse perto, o texto falaria que Eva comeu, atravessou todo o jardim, ou atravessou um riacho, ou alguma coisa assim, e atravessou e encontrou com Adão e deu o fruto. Mas não, ela comeu e deu, entregou e ele comeu. Adão pecou pela comida. Cristo obedeceu, irmãos, com fome, o que Adão não conseguiu obedecer sem fome. Satanás entrou em Judas, quando? João 13, 27. Eu creio que você está com seu caderninho anotando também os textos. Já falando sobre 1 Coríntios 10, 31, logo no começo. Gênesis 3, 6. Mateus 4, versículos 3 e 4. E agora nós vamos falar sobre João, no capítulo 13, versículo 27. Olha aí, quando Satanás entrou em Judas, ele entrou quando ele comia o pão doado por Jesus na ceia. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou dele. Então Jesus disse a Judas, o que você vai fazer? Faça logo. Não é que ali
pão estava simbolizando Jesus. Jesus disse: toda vez que comer, lembrem-se de mim. Isso aqui é meu corpo. E não estava dizendo literal o corpo, porque ele estava vivo ainda. Mas estava dizendo que ali era o corpo que ia ser repartido. E ali Jesus abençoou. E quando a pessoa está mal, o Satanás está ao derredor, e essa pessoa dá ouvidos à carne, dá ouvidos ao inimigo, Satanás entrou naquela hora. E tanto que Jesus disse assim: o que vai fazer logo. Porque ele comeu e parece que estava demorando, não, e Jesus, está com algum problema, eu sei que Satanás entrou. Ele não disse com... Então, Satanás, ele disse: olha, vai logo, vai e faz logo o que tu tem que fazer, Judas. O fim da história, da nossa história, irmãos, terminará num grande banquete, lá em Apocalipse 19:9. No céu haverá como recompensa para os vencedores algo para comer. Na carta de Éfeso, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Em Apocalipse 2:17 diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. É bênção, Senhor. É bênção nós nos alimentarmos também, mas nós devemos ter espiritual também. Por isso nós devemos ter cuidado na nossa alimentação também. O jejum bíblico é algo que se relaciona à alimentação. Renunciar ao alimento, coisa tão básica para a vida, pode ser uma forma de dizermos para nós mesmos o que estamos dispostos interiormente no firme propósito de nossa incondicional entrega e dependência exclusiva de Deus. A disciplina do jejum e oração ajuda o discípulo a perceber que a vida não depende exclusivamente de pão. Não só de pão viverá o homem. Se não, o pastor Carlos Queiroz, ele falou o seguinte: se não temos controle sobre o que comemos, provavelmente não teremos controle também para outras coisas da nossa vida. Se não temos controle sobre o que comemos, provavelmente não teremos controle também sobre outras áreas da vida. Essa frase é muito, muito interessante para nós e nos mostra que realmente, quando nós temos fome, nós ficamos aperreados, ficamos com dor de cabeça, ficamos estressados. Eu quero comer. Jesus passou 40 dias, 40 noites sem comer. Às vezes passamos uma horinha da hora do almoço e ficamos: eita, eu estou com fome. E às vezes no trabalho, alguma coisa, você não come. E depois, quando você vai comer mais tarde, você não é a mesma coisa do mesmo horário que você comeu. Não quer dizer que você estava com fome, mas porque o seu organismo está acostumado a comer sempre naquela hora. Mas o seu organismo tem reservas. Tem reserva de comida, tem reserva de alimento. Tanto que quando pessoas aí em desastres aí passam dias também sem comer, então sem beber, mas porque nós temos ainda reservas ainda. Mas nós devemos ter controle, e principalmente o jejum também, como nós fazemos, a maioria dos jejuns bíblicos é com relação à alimentação. Nós vamos, o jejum bíblico é de um pôr do sol ao outro pôr do sol, que é o dia que é marcado lá em Israel. Então esse jejum bíblico é de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Mas alguns jejuns têm sido adaptados também. Nós podemos fazer jejum não só do alimento, mas também de outras coisas, com relação às vezes podemos fazer jejum de WhatsApp, de redes sociais. Tem gente que gosta muito de Coca-Cola, não sabe viver sem algum, às vezes Coca-Cola ou outro refrigerante ou outro tipo de comida, tantas outras coisas. Mas você
que não deixa de tomar, não deixa de comer. E aí você pode fazer um jejum, você pode parar para você ver o quanto você tem que dominar a sua carne. A sua carne diz, eu quero beber, eu quero comer. Mas aí você diz, não, é o Espírito que manda, o meu Espírito, junto com o Espírito, eu tenho que ter mais intimidade com o Espírito Santo. E aí o Espírito tem que ser mais forte. E o Espírito vai dizer, olha, não, quem manda sou eu. Quem manda sou eu, carne. Nós não vamos comer isso, nós não vamos tomar isso. Pois nós temos que ficar ligados no Senhor. Se nós falamos não, nós podemos falar muito melhor ainda para um não para uma tentação, um não para o inimigo. Amém? Você ficar mais calmo, você ficar mais... hoje as pessoas não têm mais paciência. Hoje as pessoas só querem, não, o mais rápido. Não, tem um sinal que está fechado. Não, vamos. Mas o sinal está vermelho, espere. Porque Deus pode estar lhe parando ali, porque se você atravessar lá na frente, pode acontecer um acidente com você. Você não imaginou isso? Então você tem que, nos jejuns, você também aprende sobre isso, e também no alimento. Então você começa a moldar o seu corpo. Jesus compartilhava também, irmãos, refeições com gente de todas as classes. Os fracassados, os desclassificados, à margem da sociedade. Isso revela seu ministério. Infelizmente, o significado de compartilhar a refeição está em parte perdido na comunidade cristã dos nossos dias. Como é difícil. Chega na semana ou no domingo, que às vezes fica até mais fácil. Não, eu quero ficar em casa. Não quero receber ninguém. Mas não chama um irmão para você ter comunhão com o outro. Estamos reclamando, nós não podemos sair nessas quarentenas, eu não posso sair, eu não posso ir para tal lugar. Então, quando começar novamente, lógico que com toda a proteção, com máscara, com álcool em gel, vamos ter uns novos procedimentos também, diante de tudo que nós estamos passando. Mas chame seu irmão para almoçar na sua casa, chame sua família para almoçar na sua casa. Que é isso? Eu só vou para a casa dos outros. Imagine Jesus. Jesus, ele saiu, ele foi em tantas outras casas, em tantos outros lugares. Jesus, ele foi você lembra de Zaqueu? Zaqueu, desce daí dessa árvore aí. Desce. Eu quero ir lá para a tua casa. Essa pessoa, naquele tempo, Zaqueu, era um cobrador de impostos. Naquele tempo ele era muito corrupto, os cobradores de impostos, porque eles pegavam para Roma, mas também pegavam para eles, como se fosse um para mim, um para você, um para mim, dois para você. E aí eles faziam essas contas. Hoje eu não vou falar sobre isso, eu quero falar de Jesus, não vou falar das pessoas que fazem isso hoje. Não é só de um determinado lugar, que vocês já sabem. Mas aí pode ser também no mercadinho, no mercadão, nos supermercados, nos bancos, na rua, nas bancas, tantos lugares. As pessoas querem sempre pegar o mais. Jesus, e aí depois quando perguntam, você é cristão? Sou. Da onde? Só se for de outro lugar, do espaço sideral. Mas aqui não é. Zaqueu, naquele tempo, era uma das pessoas mais recriminadas. Mas ele teve uma ação, ele foi até Jesus. Você nessa noite, você pode estar, para onde é que eu vou? Eu preciso de Jesus, eu preciso. E Zaqueu foi até lá. Jesus disse, eu quero ir para a tua casa. E ele foi lá, e ele sentou na mesa com tantas outras pessoas. E olha que a comitiva de Jesus não era pequena.
Era ele mais 12. Fora tinham irmãs também, tinha mulheres. E aí eram em torno aí de umas 30 pessoas. Imagina que naquele tempo, o povo andando, não tinha carro, não tinha Uber, não tinha ônibus. A pessoa ficava com fome mesmo. E uma comitiva dessa. Mas Jesus estava naquela comitiva. O seu irmão, Jesus está com ele. E você, às vezes, você pode chamar aquele irmão para almoçar na sua casa. E às vezes ele estava orando para que alguém chamasse, porque não tinha nada na sua casa. E você foi e chamou, você foi usado pelo Senhor para chamá-lo. Então Jesus, ele faz parte dessas refeições também. Então você prega o que você não está vivendo, pregue realmente o que você vive, abra as portas, se for necessário da sua casa. Não estou dizendo, vem todo, não, estou dizendo isso. Vem, tudo. Se Deus mandar, vá, chame as pessoas. Mas se não for, mas se for aquele irmão, aquela família, aquelas famílias, chame, vá para sua casa, tenha um momento de comunhão com essas pessoas, ore, chama essas pessoas para ler a palavra também. Nós estamos reclamando tanto, eu quero ter mais comunhão, eu quero me relacionar, mas se relacionar só dentro do templo? Não, é se relacionar fora. Jesus, ele não ficou só no templo, não, pregando lá, não. Ele saía e ficava pregando com todos os outros. Amém? Era isso, essa comunhão do Senhor Jesus, com todas as pessoas, nessas refeições. Ele cuidava de todo, em tudo isso. A inclusão, amados, sim, Jesus, ele amava todo mundo. Esse amor, ele mostrava a comunhão, o amor do Pai, através das refeições. Um amor do Pai, um amor indiscriminado, um amor que leva seu sol a erguer-se sobre tantos maus quanto bons, a sua chuva a cair sem distinção sobre honestos e desonestos, como está lá em Mateus 5,45. A inclusão de pecadores na comunidade da salvação simboliza na comunhão à mesa, é a expressão mais dramática do Evangelho maltrapilho e do amor misericordioso de Deus Redentor. Jesus, ele é muito mais, irmãos. Então abra sua cabecinha para que você venha entender mais do Senhor. Deixe de ver o que as pessoas falam. Foi assim, está sendo assim e vai ser assim. Não. Jesus, eu creio num Jesus que não é assim. Eu creio que num Jesus que, se era assim, ele muda hoje. Zaqueu é um exemplo disso. Zaqueu era. Poderíamos falar, essa pessoa não muda. Muda quando Jesus entra. Mas você está sendo o canal de Deus e canal do Senhor Jesus para que ele seja alcançado pelo Senhor. Você tem feito isso? Então abra o seu coração. As refeições que Jesus realizava na casa dos pecadores ocorriam com tamanha regularidade que Jesus era acusado de ser beberrão e glutão. Como é que pode? Está lá em Lucas 7,34. Mas a refeição significa paz, aceitação, reconciliação e irmandade. Era a expressão de sua missão e de sua mensagem. Paz e reconciliação para todos, sem exceção, até mesmo para os fracassados morais. Não se estranhe que o símbolo da nossa aliança seja uma refeição, irmãos. A Santa Ceia. A ceia é uma refeição que jamais podemos abrir mão, pois é um alimento para a vida eterna. É uma comunhão que nós devemos nos lembrar. Foi o memorial que o Senhor Jesus nos deixou. Foi a ceia do Senhor e o batismo. E domingo agora vai ser ceia do Senhor. Então você já prepare
o seu pão, o suco de uva, que você vai fazer na sua casa e nós vamos fazer aqui na live. Então nós vamos cear juntos, amém? Como nós fizemos no mês passado, nós vamos participar da ceia do Senhor. E esse símbolo de como esse memorial de comunhão do Senhor é a ceia. E a ceia, a palavra ceia significa jantar. Foi na quinta noite, a última refeição. E essa refeição foi a última, na qual o Senhor Jesus se despediu, mas Ele disse para que vocês façam isso todas as vezes que lembrares de mim. O alimento, irmãos, saudável é uma das nossas metas também, irmãos. Nós devemos atingir. Deus quer o nosso corpo saudável, pois é o templo do seu Espírito. Os vícios, o alcoolismo, o fumo, as drogas, os vícios sexuais corrompem o corpo e contaminam a alma. Devemos manter o corpo em bom funcionamento. Para isso, precisamos de uma alimentação saudável e racional. Devemos evitar os alimentos prejudiciais à saúde. Há livros que nos orientam numa boa dieta. Não é verdade? Nosso corpo, irmãos, falando do alimento saudável, nós precisamos. Tem tantos alimentos saudáveis que nós podemos fortificar o nosso corpo. Se você não se alimenta bem, você vai se enfraquecer. E aí você não vai ficar cansado, você não vai orar como era antes, você não vai ler a palavra como era antes, porque você vai ficar cansado, você vai ficar doente, vai ficar numa cama, numa rede, no chão. E aí você não vai ter força para ler a palavra ou para orar. Por quê? Porque você não está se alimentando bem. Então se alimente bem, comidas saudáveis, frutas, verduras, menos carnes vermelhas, menos gordura. Então nós devemos nos alimentar melhor. Estamos vivendo em comidas rápidas e nós temos que ter cuidado com isso, muito cuidado, mas acabamos muito. Hoje o que está acontecendo aí com o coronavírus? O coronavírus ele é um vírus que ataca o nosso sistema imunológico, e a maioria dos óbitos é com relação ela ataca o nosso sistema imunológico. Se o nosso sistema imunológico está bem nutrido, está bem fortalecido com alimentos saudáveis, com práticas esportivas, então você vai às vezes tem um fraco, né, um Covid fraco, vamos dizer, e é realmente isso que está acontecendo na maioria dos casos. E as pessoas têm sintomas fracos e a pessoa depois já está boa. Mas as pessoas que estão já têm alguma doença, porque ou o sistema de saúde é fragilizado, ou não quer ir. Tem gente que não quer ir para o hospital, não gosta de ir no médico. Não, eu não vou, só vai. A medicina temos que ter de prevenção. E não no final, quando nós chegamos, eu estou doente, quando vai ver, já está no final. E o Covid, ele ataca o nosso organismo. E muitas pessoas têm morrido disso. Mas porque ataca outras que já têm outras doenças. Por isso que pessoas têm que se cuidar. Então, por isso nós devemos nos cuidar, ter alimentações saudáveis. É isso, irmãos. Até Deus nos falou, até no Antigo Testamento, Deus mandou não comer gordura e nem sangue. Versículo está lá em Levíticos 3, 17, e o capítulo 7, os versículos 22 a 27. Depois você abre esses textos.
Estatuto perpétuo será durante as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Lucas, no livro de Atos, ao declarar um veredito do primeiro concílio de Jerusalém, ele orienta os crentes dizendo, lá em Atos 15, do 20 ao 29, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. As conclusões do concílio não são enviadas como mandamentos de uma hierarquia, mas como conselhos importantes. Nós devemos nos cuidar, irmãos. Nós devemos nos cuidar, irmãos. Não se exige mais nenhuma submissão generalizada à lei judaica, ao rito da circuncisão, mas os gentios deviam abster-se de certas coisas que eram repugnantes aos judeus. E 4 coisas se mencionam no texto, de Atos 15, dos 20 ao 29. Em primeiro lugar, há as contaminações aos ídolos. Refere-se à carne oferecida em sacrifício aos ídolos, e depois comida numa festa do templo ou vendida no açougue. Em segundo lugar, havia as relações sexuais ilícitas, estendidas como prostituição, ou como quebra da lei judaica do casamento. E aí se passava também doenças sexuais para os outros. O terceiro elemento foi a carne de animais sufocados, um método de abate mediante o qual o sangue permanecia na carne. E o quarto item era o próprio sangue. Estes regulamentos alimentícios se assemelham àqueles em Levíticos 17, de 8 a 13. Os conselhos deste concílio são válidos para hoje. Devemos cuidar melhor da nossa alimentação, irmãos. Deus fez uma promessa ao povo. Faz-los subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Olha aí, Deus nos dá tantas coisas, nos ensina também a nos alimentarmos bem. Ele disse para o povo de Israel, lá, olha, vá para aquela terra. É a terra que eu prometi aos seus pais. Terra que emana leite e mel, uma terra saudável, uma terra próspera com relação a alimentos naturais, saudáveis. Deus mandou que os filhos de Israel não comessem certas carnes de animais também. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo o que tem unhas fendidas e o casco divide em 2 e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis, dos que ruminam ou dos que têm unhas fendidas. O camelo, que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Levíticos 11, 2 e 4. As restrições que se impuseram na dieta dos hebreus tinham razão determinada, ou pela higiene, ou pela religião cumprida em Cristo, assim como acontece com todos os tipos, promessas e profecias do Antigo Testamento. Examinando bem a lista dos animais, irmãos, imundos, percebe-se que cada caso ou mais das seguintes 3 considerações nós podemos ter. A primeira, havia carne de animais ou pássaros imundos que se podia considerar doentia e imprópria, por razões sanitárias, pelo fato de se alimentarem de cadáveres em decomposição. Por isso que Deus, ele orienta, por isso que o Senhor, no Novo Testamento, se orienta também, para que nós não venhamos comer certos tipos de carne de animais ou de pássaros, porque eles se alimentam de coisas podres. Então, eu não posso comer essas carnes. Havia animais que eram intimamente ligados com os depravados cultos pagãos, como, por exemplo, o porco,
que era oferecido aos deuses do mundo inferior. E haviam no comportamento de alguns desses animais algo desagradável, com associações nefandas, que significa indigno de se nomear, como no caso de todos os animais que rastejam, que é a expressão hebraica que nossa versão interpreta por répteis, que se assemelham à serpente nos seus movimentos, e no caso dos morcegos, cuja a moradia são as cavernas escuras e úmidas, e ainda odeiam a luz. Então, tudo isso, irmãos, o Senhor nos ensina na alimentação. Devemos ter cuidado em cada coisa. Nós vamos terminar por aqui, pelo horário, nós vamos continuar na próxima semana. Eu queria pedir que você marcasse aí na sua agenda já na próxima quarta-feira, para que nós venhamos aprender mais da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então, cuidado na alimentação. Cuidado na alimentação que você come. Por isso que o Senhor Jesus, quando ele, na multiplicação dos pães, na ceia do Senhor, ele partiu e deu graças. Então ele orava, ele rendia graças ao Senhor nosso Deus. E foi passado isso até os nossos dias. Por isso que nós oramos antes de comer, para nós consagrarmos ao Senhor, rendermos graças ao Senhor pela nossa alimentação. Então cuidado onde você come, cuidado o que você come, consagre ao Senhor. Amém? Porque às vezes às vezes são comidas que são consagradas a demônios. E aí você come e depois você está passando mal, ou tem alguma coisa, uma dor de barriga ferrenha, alguma coisa. E você não sabe, o que foi? Comidas oferecidas a demônios. E você comeu, não agradeceu, não consagrou, não fez nada. Então eu queria que você fechasse seus olhos e vamos orar ao Senhor. Em nome de Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nós amamos a Ti, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que temos de servir ao Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor tem nos ensinado, Senhor, tantas coisas nessa mordomia, Pai, nesse tema mordomia cristã, que nós realmente precisamos cuidar daquilo que é do Senhor, cuidar do corpo. Nosso corpo é do Senhor, e por isso nós devemos prestar atenção com os nossos olhos, com o nosso paladar também, nas comidas. Deus, em nome de Jesus, tantas pessoas que comem comidas, ó Deus, que os familiares dão para elas quando são menores, quando são crianças, comidas oferecidas a demônios, comidas que fazem com que elas venham estarem ligadas a demônios. Deus, em nome de Jesus, se tem porventura pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, cultuando ao Senhor junto conosco, ou depois também nos cultos, ó Pai, do YouTube. Deus, em nome de Jesus, Pai, no reino espiritual, Pai, que o Senhor vem estar mostrando para essas pessoas, ó Deus, que eles comeram, ó Deus, mesmo inconscientemente, mas comeram comidas consagradas a demônios. E Deus, em nome de Jesus, liberta essas vidas, em nome de Jesus. Nós consagramos ao Senhor a sua vida, o seu paladar, nós consagramos ao Senhor as nossas comidas. Ó Deus, que tudo que foi feito de pacto, ó Deus, consciente ou inconscientemente, através do alimento, nós repreendemos em nome de Jesus na tua vida. Em nome de Jesus, que a paz do Senhor venha estar sobre ti e que a graça do Senhor venha estar sobre ti também. Pai, orienta o teu povo. Orienta também aqueles que estão, ó Deus, também cultuando ao Senhor junto conosco, que não fazem parte de nenhuma igreja cristã, mas que o Senhor venha estar dirigindo também essas pessoas, ó Deus, a estarem buscando do Senhor e venham procurar uma igreja evangélica mais perto da sua casa, em nome de Jesus. E genuinamente cristã, genuinamente que seguem a tua palavra. Nós oramos a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada vida que esteve conosco, que está, ó Deus, cultuando ao Senhor. É assim que nós oramos e abençoa a vida de cada um, cada familiar, cada amigo, não só aqui em Santana, os amados irmãos da nossa igreja, da Terceira Igreja Batista aqui em Santana, mas também do nosso estado do Amapá, também do nosso país, Senhor, de cada estado, de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.
em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados do Senhor, quero agradecer ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. Que continue essa semana de bênçãos, na tua família também. Cuidado com o que você come, cuidado com o que você vê. Em nome de Jesus, busca o Senhor. Também fale do amor do Senhor Jesus para as pessoas que estão ao seu redor, familiares, vizinhos, aquelas pessoas que trabalham com você. Fale de Jesus para eles. Eu quero incentivar você a fazer isso, em nome de Jesus, daqui até domingo, em nome de Jesus, tá certo? Nosso canal do YouTube é Terceira Igreja Batista em Santana, AP. Então você coloca lá, tem os vídeos, daqui a algumas horas ou amanhã nós estaremos já disponibilizando esse vídeo também, tá certo? Você pode se inscrever também lá no nosso canal, ativar lá o sininho lá de notificações. Quando o vídeo chegar, ele vai estar lá no seu celular, marcando lá, presença, em nome de Jesus, tá bom? E o nosso Face, TIB, tudo junto, TIB Santana AP, você pode procurar que vai estar lá junto conosco, também como no nosso Instagram, TIB Santana. Amém? Deus abençoe vocês, fiquem na paz, um bom restante de semana para você. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e eternas consolações do Teu Espírito Santo, seja sobre o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém, amém.